As parábolas são um meio de Jesus Cristo nos explicar muitas realidades espirituais com elementos simples, no caso, com os elementos do contexto da época do próprio Senhor Jesus. Na parábola dos operários da vinha, não é diferente. E essas parábolas têm mais do que uma lição. Vamos conhecer os segredos desta belíssima parábola. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Paremos aqui no versículo 4. Deus é aquele que convida os operários para o trabalho. Esta é a primeira simbologia que precisa ser desvendada. O pai de família aqui é o Pai eterno. E fica bem claro que ele está convidando, contratando operários para trabalhar na sua vinha e dando um justo salário. É importante que tenhamos esta compreensão. Ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. O pai de família aqui, o Pai eterno, está sendo justo. É importante que tenhamos esta compreensão para meditarmos melhor sobre os próximos versículos. Até aqui, o pai vai dar 1 denário para aqueles que foram chamados ao romper da manhã para trabalharem na sua vinha e para aqueles que foram chamados na 3ª hora. Versículo 5. Eles foram. À 6ª hora, saiu de novo, igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Então, ide vós também para a minha vinha. Parando aqui no versículo 7, mais alguns detalhes são importantes para entendermos a justiça deste pai de família, a justiça de Deus, que é uma das realidades espirituais que Jesus está nos explicando. Também foram chamados operários para trabalharem a partir da 6ª hora, a partir da 9ª hora e a partir da 10ª hora. E neste versículo 6, Deus, ou pai de família, pergunta: Por que estás todo dia sem fazer nada? Em outras palavras, por que ainda não compreendeis que caminhar nesta terra sem a perspectiva da transcendência significa dizer que vocês estão patinando num caminho com lama, ou seja, vocês não estão indo a lugar nenhum. Podemos dizer aqui que é o momento em que Deus, na sua providência, tenta tocar esses seres humanos que ainda não compreenderam que não são nada sem Deus. Talvez piores do que os próprios animais irracionais. Porque os animais irracionais seguem o instinto, procuram sobreviver e se afastar do perigo. Simples assim. Os animais racionais, os seres humanos, quando não vem a perspectiva do sagrado, a perspectiva de que existe um Deus, que é um Pai amoroso, que nos ama apaixonadamente e quer nos salvar, este homem ou estes homens usam a sua ou as suas racionalidades para o mal, para se afastar do sumo bem que é Deus.
E por isso que vemos tanto sofrimento no mundo. Porque muitos não percebem que um pai de família está chamando operários para a sua vinha em horas diferenciadas. Não percebem ou estão cegos para o que está acontecendo bem ao lado deles. Quantas vezes Deus pode ter te perguntado por que estás todo dia sem fazer nada? Quantas vezes Deus perguntou àqueles que não seguem a fé, por que não buscam o único tesouro que permanece para sempre? E aí, no versículo 7, aqueles operários que não foram ainda contratados respondem: é porque ninguém nos contratou. E aí vem a questão da ignorância. Jesus na cruz pede ao Pai: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabemos que existem os pecados leves e os pecados graves. E o nível de ignorância, de não conhecer a gravidade de um pecado, pode sim determinar se ele é leve ou mortal. Se ele está te afastando definitivamente da graça de Deus por aquele momento, porque existe o arrependimento eficaz e a confissão para que essa reaproximação aconteça, ou, no caso do pecado leve, o afastamento não seja tão absurdo. Ainda exista uma fraca presença de Deus na alma daquele que comete o pecado leve, provavelmente por causa da ignorância. É evidente que existe a ignorância vencível. Aquela pessoa nunca ouviu falar de Jesus Cristo, mas dentro daquilo que conhece ao redor da sua vida, naquele local, naquele espaço-tempo em que esta pessoa está inserida, ela vive a lei natural plantada por Deus em cada um de nós de fazer o bem e evitar o mal. E se isso é possível, esta pessoa não pode reivindicar a ignorância para não buscar realmente o bem, que é o próprio Deus, ainda que ela não conheça, como nós católicos, como nós cristãos, tentamos conhecer, essa pessoa não pode reivindicar a ignorância, porque dentro do seu contexto ainda deve buscar o bem, que é o próprio Deus, e evitar o mal. Porque todo aquele que faz o bem verdadeiro, pleno, desinteressado, tem como origem deste bem o próprio Deus, que é amor. Mas sim, existem situações em que a ignorância é invencível. E aí pode ser reivindicada para a salvação de uma pessoa a ignorância. Em todos os casos, esta pessoa será salvada por Jesus Cristo. Ainda que não o conheça, todos serão salvos. Ainda que no caso daqueles que ignoram o nome de Jesus, todos serão salvos por Jesus Cristo. O versículo 7 termina: ide vós também para a minha vinha. O pai de família chamou esses que ainda não tinham sido contratados. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual um denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça, não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Esta é uma característica da justiça divina. Toma, versículo 14, toma o que é teu e vai-te.
eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz. Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Lá no versículo 4, o pai de família, Deus, nos fala que está dando justo salário, está praticando a justiça. E aqui no versículo 15, Deus está afirmando que aquele que o critica está vendo com maus olhos a sua bondade. Nesta parábola, nós não vemos somente a justiça de Deus, mas a bondade. Nós podemos também chamar de amor. Nós também podemos chamar de misericórdia de Deus. Esta parábola trata da justiça e da misericórdia de Deus. Deus está sendo justo e misericordioso quando paga o mesmo denário para aquelas pessoas que começaram a trabalhar ao amanhecer, à terceira hora, à nona hora, à 10ª hora e assim por diante. Esta parábola está nos ensinando a dinâmica da economia da salvação. Quando os primeiros pais, simbolizados por Adão e Eva, pecaram originalmente, eles se afastaram do próprio Deus. Eles ofenderam a dignidade daquele que é o único Deus que existe, o único ser autossuficiente, eterno, que tudo pode, que está em todo lugar e tudo sabe. O único que tem a dignidade eterna. Só que Adão e Eva são seres limitados. São feitos à imagem e semelhança, não à imagem e igualdade de Deus. São semelhantes apenas. São limitados. Possuem um início. Não terão fim, porque possuem alma, algo de semelhante ao próprio Deus. A alma está acima da matéria, não se corrompe, não morre, em outras palavras. Porém, os homens possuem dignidade, podemos dizer assim, finita. Mas Deus, ele não pode se contradizer. E ao mesmo tempo que Deus é amor, Deus é justo. Ele não é um pai bonachão que fecha os olhos para os nossos pecados e nos deixa entrar para um novo paraíso, que é o reino dos céus, conquistado por Jesus Cristo com o seu sangue precioso. Não. Deus é infinitamente misericordioso, infinitamente bom, é amor, e amor eterno, mas também é justo. E é justo de forma perfeita. Quando o pai de família dá o mesmo denário para todos os operários que trabalharam por períodos de tempo diferentes naquele mesmo dia, Deus está nos dizendo: vocês não têm a capacidade de reparar a ofensa à dignidade eterna do seu Deus. Eu estou sendo bom ao conceder-lhes a recompensa da bem-aventurança celestial. Um denário aqui na parábola. Nenhum homem, por mais santo e purificado que seja, que tenha conquistado talvez ao longo da sua caminhada terrestre, nenhum homem oferecendo a sua vida, toda a sua vida, durante sua caminhada mortal, terrena, nenhum homem é capaz de reparar o dano à dignidade eterna de Deus, porque é um homem, é finito. Exemplo, 2 irmãos brigam. Um irmão quebra o brinquedo do outro. E aí, aquele que teve o brinquedo quebrado reclama com a mãe. E a mãe, na sua posição, tenta fazer justiça. Pede àquele que quebrou o brinquedo, peça desculpa ao seu irmão. E o agressor, o destruidor, diz: desculpa, meu irmão. Aí foi feito o primeiro passo do arrependimento, podemos dizer assim.
Mas aí a mãe precisa também que a justiça seja realizada. E diz: pega o seu brinquedo e dá para o seu irmão, porque você quebrou o brinquedo dele. E aí o filho, não muito feliz, o faz. O dano causado foi reparado, ou seja, a justiça foi realizada. Aqui são dois irmãos finitos, dois seres humanos que possuem dignidades finitas. Entre eles, a justiça foi realizada. Mas quando pecamos, qualquer que seja o pecado, nós ofendemos a Deus, primeiramente, que tem a sua dignidade eterna. E nós, como seres finitos, não podemos, em nenhum momento, reparar esta dignidade eterna ofendida. Foi necessário que, na sua sabedoria ímpar, o próprio Deus enviasse seu Filho, que estava no seio da Santíssima Trindade, o Filho eterno, que sempre existiu. Este Verbo de Deus se encarna, assume a nossa humanidade e, ao assumir a nossa humanidade, diz ele mesmo, o próprio Jesus Cristo: o meu alimento é fazer a vontade de meu Pai. E deu a sua vida, vivida por uma pessoa divina, também com dignidade eterna, porque é Deus. Este ser, nosso Senhor Jesus Cristo, entregou a sua vida divina com natureza humana e a própria natureza divina, vivendo de forma harmoniosa em um único ser, como já dito. Nosso Senhor Jesus entregou a sua vida e, por causa da impiedade humana, foi até a cruz, até o extremo. E desta forma, nos convidou: vocês acreditam em mim? Vocês querem participar desta caminhada comigo? Vocês querem ser igreja? E aí, quando cada um de nós diz um sim coerente, quando somos batizados e caminhamos de mãos dadas com esse mesmo Jesus, que é o caminho, ninguém vai ao Pai senão por mim, ele mesmo vai nos dizer, nós somos enxertados neste corpo de Jesus Cristo, que se entregou na cruz a Deus Pai e que no terceiro dia ressuscitou. Este corpo místico que é a igreja, cuja cabeça é Jesus Cristo, já vai dizer São Paulo. Quando nós estamos enxertados neste corpo místico que é a igreja, quando nós somos filhos no Filho de Deus, aí sim, por misericórdia, porque Deus, sendo homem, sentiu a nossa miséria e com certeza nos amou antes, quando ainda éramos inimigos, quando ainda éramos pecadores. Quando Deus manifesta este amor, esta misericórdia, esta bondade, e nos permite que peguemos carona, de certa forma, neste corpo místico do próprio Deus que assumiu a humanidade, a justiça aqui é reparada. Nós, pequenininhos, fazemos a nossa parte pequenininha, mas fazemos, praticamos o sacrifício de vontade para tomarmos as nossas cruzes cotidianas e pequeninas e assumimos o senhorio de Jesus nas nossas vidas, fazendo a nossa parte, enxertados neste corpo místico de Jesus Cristo. Jesus faz a sua parte, dando a sua vida divina por todos nós. E como se trata de uma vida divina com valor eterno, é valor eterno, não tem fim, não tem limites. Este único sacrifício apaga os pecados presentes, passados e futuros de todos os seres humanos. E todos aqueles que assumem Jesus nas suas vidas têm esta justificação. E como nesta parábola, a justiça é reparada e a misericórdia de Deus é derramada por cada um de nós. Ao mesmo tempo, de forma perfeita, Deus é justo e misericordioso para com todos nós. Por isso, dentro da providência de Deus e desta lógica de Deus que nos desconcerta, termino a parábola, no versículo 16. Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos
os escolhidos. Poucos se comprometerão a fazer o sacrifício da vontade, poucos terão o empenho de assumir as suas cruzes cotidianas para abraçar o Senhor Jesus e assumir o seu senhorio. E por fim, um último segredo. Aqueles operários que reclamam, estes operários que receberam um denário e trabalharam mais, são aqueles que tentam caminhar com Jesus, que já estão caminhando dentro da igreja e acham que estão salvos pelos seus próprios méritos. Nós não merecemos o céu. Todos nós estamos sendo salvos gratuitamente por Deus. Precisamos fazer apenas a nossa parte. A parte que Deus, na sua providência e na sua sabedoria infinitas, a parte que Deus nos exige. É verdade, a fé sem obras é morta. A fé precisa ser manifestada em boas obras. Mas estas boas obras precisam ser gratuitas. E a inveja, o orgulho, a vaidade não podem entrar nesta matemática divina. De forma parecida faz o filho mais velho quando reclama que o pai recebeu o filho pródigo e o tratou como filho, quando este filho pródigo voltou do mundo. Não podemos agir desta forma. Nós não alcançamos o céu com nossos próprios méritos. Deus nos salva gratuitamente e nós precisamos sim fazer a nossa parte. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.